Vamos mergulhar na história de como, em questão de minutos, a maré da Segunda Guerra Mundial no Pacífico virou completamente. É hora de entender a Batalha de Midway. Olha, em meados de 1942, a situação no Pacífico parecia assim, sem esperança para os aliados. Em apenas 6 meses, o Império Japonês tinha avançado de forma implacável. Conquistaram as Filipinas, a Malásia, Singapura, criando um perímetro de defesa que parecia simplesmente impenetrável. A gente tinha, de um lado, o Império no auge do seu poder, com uma marinha forjada em vitórias e que parecia invencível. E do outro lado, uma nação que ainda estava se recuperando do choque de Pearl Harbor, basicamente lutando para sobreviver com uma frota bem enfraquecida. O almirante japonês Yamamoto, a mente por trás de Pearl Harbor, conhecia muito bem os Estados Unidos. Ele sabia que o Japão não tinha como vencer uma guerra longa. Então, a estratégia era clara: aplicar um golpe de nocaute antes que a gigantesca capacidade industrial americana entrasse de vez no ritmo de guerra. E o alvo dele para isso era o atol de Midway. A localização era super estratégica. Se o Japão conseguisse capturá-lo, teria uma base avançada para ameaçar o Havaí diretamente. Isso forçaria a frota americana a sair e lutar. A armadilha, então, estava sendo preparada. A questão que fica é, com as chances tão desfavoráveis, como é que a Marinha dos Estados Unidos poderia sequer sobreviver, quem dirá vencer? A resposta para isso não seria encontrada nos canhões dos navios, mas sim em um lugar totalmente inesperado. Pois é, a vantagem americana era na verdade uma arma secreta, algo que os japoneses não faziam uma menor ideia que existia. Os americanos tinham um verdadeiro as na manga, uma arma que era, literalmente, invisível. Bem longe dos campos de batalha, num porão lá em Pearl Harbor, uma pequena equipe de criptoanalistas estava prestes a mudar o rumo da história. Liderados por Joseph Forshoft, eles conseguiram o impensável: quebrar parcialmente o código naval japonês. Isso deu aos Estados Unidos a sua única e decisiva vantagem. Com essa inteligência em mãos, o almirante Nimitz, que era o comandante da Frota do Pacífico, conseguiu transformar a armadilha de Yamamoto em uma emboscada americana. Ele apostou absolutamente tudo, enviando seus únicos 3 porta-aviões para esperar a frota japonesa. E tudo isso convergiu para um único dia, 4 de junho de 1942. Foi nesse dia que a inteligência se transformou numa cascata de caos, sorte e consequências fatais. A batalha se desenrolou numa série de decisões de fração de segundo. Desde o primeiro ataque, às 4h30 da manhã, até aquele momento crítico, um pouco depois das 10, cada minuto contava. A sorte e o tempo iriam decidir o destino de nações inteiras. O primeiro dominó caiu com uma mensagem bem simples. O líder do ataque inicial a Midway avisou seu comandante, o almirante Nagumo, que as defesas da ilha ainda estavam de pé e que, basicamente, é necessário um segundo ataque. E aí, Nagumo se viu diante de uma escolha crítica. Ele deveria rearmar seus aviões de reserva para um ataque terrestre ou deveria mantê-los prontos para uma batalha naval. Rearmar um avião num porta-aviões é um processo lento, perigoso. E ele hesitou. Primeiro, ordenou que os aviões fossem rearmados com bombas. Mas logo em seguida, ao saber da frota americana, mandou trocar tudo de volta para torpedos. Imagina o caos que isso gerou. Deixou combustível, bombas e torpedos espalhados pelos hangares, transformando seus próprios navios em bombas-relógios gigantes. As primeiras ondas de ataque americanas foram um verdadeiro massacre. Os bombardeiros torpedeiros eram lentos, voavam baixo. Quase todos foram abatidos sem conseguir um único acerto. Só que essa investida, mesmo sendo um fracasso tático, teve um efeito decisivo e totalmente não planejado. Ao atrair os caças japoneses para perto do nível do mar, os pilotos americanos, sem saber, deixaram o céu completamente aberto. Lá em cima, os porta-aviões japoneses estavam vulneráveis, com os convéses cheios de aviões sendo reabastecidos e rearmados. Aqueles 5 minutos fatais levaram a perdas das quais o Japão nunca mais se recuperaria. O custo da indecisão e da má sorte estava prestes a se tornar terrivelmente claro. O resultado foi inacreditavelmente desproporcional. As bombas americanas atingiram os convéses japoneses lotados, causando explosões secundárias catastróficas. 3 porta-aviões foram destruídos em minutos. Um quarto foi afundado mais tarde. No fim do dia, o Japão tinha perdido 4 dos seus melhores porta-aviões. Os Estados Unidos perderam apenas um. Mas o prejuízo foi muito além dos navios.
O Japão perdeu seus pilotos e tripulações mais experientes, um conhecimento técnico que levou anos para ser construído e que o país simplesmente nunca conseguiria recuperar durante a guerra. Mas por que uma única batalha, que aconteceu há mais de 80 anos, ainda é tão importante? Bom, os ecos dela continuam a definir o nosso mundo de hoje. O legado de Midway é imenso. Antes de Midway, era o Japão que escolhia onde e quando lutar. Depois, essa iniciativa passou para os americanos, e isso moldou tudo, desde a doutrina militar até o equilíbrio de poder global que a gente vê hoje em dia. O impacto da batalha é vasto e influenciou principalmente 4 áreas. A supremacia do porta-aviões foi confirmada, o poder americano no Pacífico se consolidou e o papel crucial da inteligência foi provado de forma definitiva. Essas lições de Midway continuam sendo estudadas em academias militares no mundo todo. E a Batalha de Midway nos deixa com uma reflexão final bem provocadora sobre a tomada de decisões sob pressão. O plano japonês tinha falhas, e essas falhas foram identificadas, mas a cultura de comando era tão rígida que impediu que as críticas fossem ouvidas. É uma lição tão vital hoje quanto foi lá em 1942.